começar o Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e me sigam em todas as mídias, faz favor. Oi, eu sou a Nath Dias e eu acredito que é possível crescer nas mídias sociais sem se perder pelo caminho. Boa, porque temos muita gente perdida por aí, já vamos avisar desde o começo aqui. As pessoas vão ficando uns pedacinhos pelo caminho até a hora que você tá igual a todo mundo e... Verdade. Já se perdeu. Então, olha, pega o caderno e anota que vamos dar os caminhos, o caminho das pedras aqui das mídias sociais, gente. Fórmula mágica. Não, mentira, gente. não. Mas a gente vai tentar ajudar vocês aí a, não se perder no caminho, como a Nath falou, certo? Certo. Bom, Nath, muito obrigada pela sua presença. Eu sei o quanto você é ocupada, o quanto foi difícil a gente conseguir marcar, mas deu certo, finalmente. Conseguimos. Tamo aqui. Bom, antes da gente começar esse episódio, que eu tenho certeza que vocês vão querer saber muito, eu tenho os recadinhos da paróquia pra dar aqui pra vocês. Primeiro, olha só, mídias sociais, né, gente? Vamos falar aí da importância? Não esquece, curte, comenta, compartilha. Segue a gente no Spotify, no SoundCloud, no Instagram, dá uns minutinhos pra Fê lá no YouTube, assina no iTunes, dá 5 estrelinhas e deixa um comentário. Isso é muito importante pro podcast e ainda não custa nada. Sempre tem alguém precisando ouvir uma palavra de apoio e eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ser útil pra todo mundo, assim, praticamente todo mundo, certo? Sim. Número 2, estampas exclusivas. O podcast tem estampa exclusiva de camiseta e a gente tem estampa em parceria com as artesãs convidadas também. Vou convidar a Nath para fazermos aqui uma camiseta. Bora? Bora, partiu. Partiu, vai estar assim escrito, me dá um like na camiseta. Pronto, tá feita. A gente tem camiseta, baby look, modelo infantil e plus size, tem eco bag, tem caneca também, e a venda desses produtos ajuda a pagar o custo fixo do podcast. Então, para comprar, o link tá lá na descrição do episódio ou lá na bio do Instagram. Não esquece que quem apoia o podcast, ou seja, quem é pé de mesa, tem desconto, hein? Número 3, o Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo, onde você pode apoiar o meu trabalho com dinheirinhos. Não esquece, acessa lá o apoia.se/podcast entrelaçadas. Tem apoio a partir de 5 dinheirinhos, onde você já faz parte dos melhores amigos lá do Instagram, onde eu dou spoiler, coloco foto exclusiva, tem também por escrito todas as dicas da semana, os filmes, as séries, os livros. Com 15 dinheirinhos, além de você ser melhor amigo lá no Insta, você faz parte do grupo exclusivo, maravilhoso, lá do Telegram. Você vira uma pé de mesa. Ai, que coisa maravilhosa. E, além de tudo, você recebe o episódio antes de todo mundo e pode conversar comigo, com todo mundo que apoia o podcast. Então, para apoiar, o link tá na descrição do episódio ou lá na bio do Instagram. Muito obrigada para quem apoia. É com o dinheirinho de vocês que a gente continua esse podcast aqui toda semana. Bom, recados dados. Bora pro episódio. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, Nath. Sei que não foi fácil a gente marcar. A gente tá quanto tempo aí? Vamos contar pras pessoas. Uns 3, 4 meses aí, sei lá. Acho que de 2 a 3 meses. Foi complexo. Foi. Não. Mas a gente conseguiu. Mas é possível. Só demora um pouquinho. E vou dizer que não foi nem só porque a Nath tem muitos compromissos, sim, por isso também. Mas vou dizer que tem uma aula pra vocês nesse episódio, gente. Não foi assim, vamos conversar só. A pessoa fez uma aula pra nós, certo? Porque pra mim é muito importante sempre passar adiante conhecimento. Então, eu fiz tudo que eu achava que era o básico que todo mundo precisava saber. Passei um dia inteiro montando e trouxe aqui pra você conseguir entregar. Olha, tá lindo, vou dizer. Eu já tenho tudo anotado aqui, né? Porque eu tenho a pauta, coisa maravilhosa, eu tenho minhas vantagens. Mas você anota aí que eu tenho certeza que o episódio vai ser muito bom. Mas antes da gente começar, sempre tem aquela perguntinha que eu faço. E eu queria saber quem é a Nath na fila do pão? Você tem alguma ligação com artesanato? Faz alguma técnica? Como é que é? Vamos lá. Dentro de artesanato, eu bordava pequenininho. Minha avó me ensinou o ponto de cruz. Eu devia ter o quê? 6, 7 anos. Então, eu fazia na adolescência, apesar de todo mundo me achar estranho. Porque ninguém fazia bordado. Eu vinha no ônibus fazendo ponto de cruz. Eu cheguei a fazer
eu devia ter uns 13 anos, eu tinha uma vizinha que era mais idosa e ela ensinava a fazer tricô e várias coisas manuais, então, e eu achava isso o máximo. Isso era o meu hobby, por isso era uma das coisas que me achavam mais estranha ainda. Mas conforme fui crescendo, eu fui perdendo todo esse fluxo. Assim, na pandemia, eu acabei resgatando de voltar a bordar. É uma coisa que me acalma, é algo que me faz muito bem. Eu, de vez em quando, pego e volto. Legal. E eu já tentei começar ali a fazer crochê, mas eu só sei fazer o ponto correntinha. Já tá ótimo. E agora, com a Bia de cliente, já tem uns 2 meses, tá indo pro 3º, eu me comprometi, mas isso eu faço com todos os clientes, eu tô começando a aprender a fazer amigurumi do zero, porque pra gente poder ter a ótica mesmo de quem tá ali do outro lado, principalmente ela que ensina ali do zero, é muito importante que eu, leigo, que nunca fiz nada daquilo, aprenda desde a parte de ir lá comprar. Então eu tô nessa fase agora de ir além do ponto correntinho e tentar aprender a fazer amigurumi. O desafio do momento. Quero ver isso depois, hein? Compartilha com nós. Quero ver, adoro. E esse mês que vem é isso, e aprender um pouquinho de crochê também com a Nath. Tô no aguardo das duas. Espero não decepcionar nem a Nath Petri, nem a Bia, por favor. Vai não. Não desistam de mim. Vai não, vai ser ótimo. Mas conta aí, quem é você então na fila do pão? Dentro do artesanato eu sei muito pouco, tô começando agora. Mas eu trabalho com design desde os meus 16 anos. Eu comecei antes de ir pra faculdade. Eu entrei pra faculdade de desenho industrial. Eu trabalhei com toda a parte de identidade, com animação, com EAD. E em algum momento ali, com algum tempo, porque ainda tudo era mato, eu fui pra publicidade. E eu comecei a trabalhar com contas muito grandes e aquilo encheu meus olhos, porque era além do você só criar algo bonito e funcional, porque o design não pode ser só bonito, ele também tem que ser funcional. Todos vocês aqui que trabalham com artesanato sabem disso. Então, a publicidade, você tinha que ter estratégia também com toda a parte do que você ia criar, com toda a campanha, com toda a parte do on, do off, tudo junto e misturado, que era o que eu acreditava. Então eu fiquei fascinada com isso e fiquei um bom tempo trabalhando em agência multinacional para tudo quanto é cliente grande que vocês puderem imaginar. Eu acabei saindo de agência porque para mim começou a ficar muito complexo eu, como mulher, trabalhar para marcas que não necessariamente faziam muita diferença na vida do coleguinha. Então eu fui ficando muito especializada, muito cara e ajudando empresas a vender o aparelho mais caro de celular para quem acabou de comprar a versão anterior, a comprar o carro que acabou de sair a nova versão para trocar o modelo todos os anos. Então eu me senti assim como alguém que tinha muito conhecimento, mas que estava usando ele quase que pro mal, assim. Eu tava, sem contar que quando trabalhava para marcas femininas, me dava muita agonia a quantidade de Photoshop das coisas. Como mulher, aquilo ali era muito frustrante. Então eu repensei muito o que eu queria da minha vida. Apesar de eu amar a profissão, eu achava que eu tava usando... Assim, eu acho que todos nós somos responsáveis ali pela nossa construção, né? Do que a gente faz na vida. E apesar de ser uma profissão e a gente não liga e desliga o botãozinho de transição do dia pra noite, a gente não joga tudo pro alto, eu achava que era muito... E no fim do dia eu tava ajudando a contribuir com o Photoshop para a sociedade, com todo um incentivo de coisas que... A pegar mesmo, aspas, gatilho, né, das pessoas pra incentivar ali as pessoas a comprar coisas que elas não necessariamente estavam precisando e usar aquilo ali de uma forma que não fazia mais sentido com o que eu tava colocando pra vida. Então, a partir dali, eu comecei a transicionar de carreira, de um processo bem lento e devagarinho, que as pessoas acham que a gente acorda e muda. Larga tudo, né? Vira a mesa, assim, fala, vou me demitir! E sai, assim, mandando todo mundo pra aquele lugar. Não é assim que funciona, né? Exatamente, não. A gente engole muito sapo. Não é bonitinho o processo, você não sabe, principalmente quem constrói ali uma vida numa carreira, você não sai do dia pra noite com o caminho, agora eu já sei o que você é. Na verdade, você às vezes acha e, na verdade, você só começou o caminho, você vai mudar de ideia ou vai desmembrar aquele caminho muitas vezes. Então, eu fui começar um outro caminho ali em paralelo, muito lentamente, de transicionar. Hoje em dia, eu já empreendo, tenho uns 7, 8 anos. Eu achei que eu ia ficar empreendendo como hobby, mas aí
eu consegui aos poucos, muito aos poucos, construindo. Eu sempre gosto de, quando falar de transição de carreira, pontuar isso, porque não é rápido, principalmente quem já tem carreira estabelecida, quem já tem boletos, cidade grande, então, que os boletos de aluguel, de apartamento, de comida, então, que é tudo muito caro, você não vai mudar a chavinha do quanto você estava ganhando, você vira... Não é nem estagiário, você vira estudante de novo. Então você tem que ter todo um caminho para percorrer que é lento de percorrer. Não se joga tudo pro alto, porque, né, a gente tem que ter boleto, paz na cabeça para poder construir esse caminho novo. Então eu fui construir devagarinho o meu caminho. Honestamente, eu achei que em um ano eu já ia estar ganhando a mesma coisa, com a vida estabelecida, porque tinha achado... Sonho meu. Exatamente, a gente acha que achou o propósito, vai baixar uma luz, vão vir os unicórnios, o caminho vai se abrir, tudo vai fazer sentido, e não é bem assim, principalmente se você nunca empreendeu e você não entende nada daquele mercado. Então eu empreendo já tem uns 6, 7 anos, acho que rumo ao 8º. Hoje em dia, dentro de um viés de empreendedorismo social, que é um empreendedorismo com objetivo de impacto social. Então, a forma que eu entendi de colocar todo o meu conhecimento desde quando tudo era mato, são quase 20 anos de carreira. Eu nem gosto de falar isso porque eu vou me sentindo cada vez mais velha. Mas melhor pula essa parte de idade, eu sempre falo aqui, pula. Então, a gente hoje em dia eu dou consultoria para pequenos negócios, eu dou curso. Na verdade, eu tento acessibilizar esse conhecimento já tem alguns anos, porque principalmente conforme eu fui empreendendo, eu fui vendo que são conhecimentos principalmente de estratégia, marketing, assim, aplicados aos negócios, eles vão ficando numa bolha, ou eles vão sendo colocados de forma muito genérica. Então as pessoas têm acesso a cursos, mas um negócio ele é muito mais complexo do que só um marketing, do que só um Instagram. Sim. Então você faz um curso genérico e não tem ninguém olhando ali pro seu negócio. Às vezes o que você precisava era de uma ação específica ali com quem já é cliente, e aquele dinheiro que seria muito menor renderia muito mais do que um curso que é bom, mas às vezes não vai resolver o problema que você tá. Então eu fui vendo que existe muito, muito conhecimento que não é passando adiante. Eu vi muita gente boa, muita mesmo, principalmente produto, quem trabalha com produto, que tem margem de lucro muito pequena, e até com o tempo pode aumentar, mas geralmente tem margem de lucro pequena, vai ficando muita gente pelo caminho, porque é difícil empreender no Brasil. Então, isso sempre me deu uma agonia muito grande, e eu comecei a prestar consultoria ali de estratégia para quem estava começando e dar cursos, e em paralelo eu fui fazendo o que fazia sentido para mim, que é o meu propósito maior. É uma startup de educação emocional, é uma área completamente diferente. Há também uns 5 anos eu sou a louca da neurociência, da pedagogia, então é um outro processo. E esse, principalmente, que eu fui entrando no mundo de startup, eu fui de edital, eu fui vendo que não tem mulher, e aí que virou um propósito de acessibilizar os cursos, de fazer com que as mulheres ocupem esse espaço, cheguem, consigam se sustentar com os seus negócios, consigam sim fazer essa transição mesmo sendo mãe. Ela só não vai ser feita de uma hora para outra, mesmo com boletos grandes, é possível, a gente precisa fazer com que esse conhecimento chegue adiante, por isso que eu trouxe uma aula gigante pra cá. Uau, só queria dizer, assim, a gente, na verdade, é seu público-alvo em potencial, né? Mulheres, muitas vezes mães aí, né, que trabalham muitas vezes com produtos, com essa coisa do lucro pequeno. Então, realmente, você tá falando pra quem realmente devia falar agora, né? Eu comecei empreendendo de hobby, no momento que eu não sabia pra onde ir, e eu gostava muito de bijuteria, eu comecei revendendo bijuteria. Então tinha tanto de produtores pequenos quanto bijuterias que vinham da China. Então eu sei, assim, na prática, o quanto é difícil precificar. Eu era a pessoa que ficava pedindo desculpa e dando desconto pra todo mundo se a pessoa dissesse que não não podia pagar, eu ficar acabei de ser demitida, tô com meu fundo. Não olha, não gasta o fundo de garantia comigo,
pelo amor de Deus. Eu entrava em desespero, assim, eu fazia feira, eu vendi pelo Instagram, eu trabalhei com influenciador pequeno. Então eu passei muita coisa de que quem tá ali desse outro lado com artesanato, eu só não produzia. Mas eu passei muita coisa do que essa galera passa. Sim. Então, pra mim, eu tenho essa posição aqui também de falar que, dependendo do negócio, não necessariamente eu tenho. Maravilhoso. Bom, vamos começar então com a nossa aula. Quer dizer, já começamos com a nossa aula, mas vamos para o próximo tópico aqui. O que quer dizer, na prática, mídias sociais? O que são mídias sociais? Porque a gente fala mídia social, pra mim vem na cabeça Instagram, ponto final. Sei lá, né? Acho que é a primeira coisa que me vem na cabeça. E aí? Como é que é? Eu acho que é sempre importante a gente começar falando sobre isso, porque a gente vai ouvir tanto o termo mídia social quanto rede social, e prestar atenção nisso é a base de tudo que a gente precisa saber e de que a gente briga tanto com o algoritmo lá na frente. Porque o que são mídias, né? São locais em que se prevalecem a interação social. Por isso que a gente também ouve o termo rede social, que, a meu ver, ali é o mais correto. Porque é sobre rede, é sobre conexão, interação. E o social é entre pessoas. Então, o tempo inteiro, essas mídias sociais, seja o Instagram, seja o YouTube, o Facebook, o podcast, todos eles são redes, né? São sobre conexões e interações entre pessoas. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, é que todas essas plataformas, né, sejam elas quais forem, o objetivo principal delas é essa interação entre as pessoas. E é por isso que eu falei assim, a gente tem que começar por aqui. Porque se o objetivo principal das plataformas é que exista essa interação e que isso tenha qualidade, então eu preciso entender como me colocar ali da melhor forma, como interagir, porque esse é o jogo. Não importa qual é a plataforma. Se agora tem o Clubhouse, que tá tudo, ficou na moda por uns 10 minutos. Exato, Eu vi um tweet esses dias que era isso. Nossa, o Clubhouse ficou aí, fez nome por 2 dias e já acabou. Foi alguma coisa assim. Eu falei, nossa, sim. Eu vejo ali uma outra coisa ainda acontecendo, mas ela acabou ficando nos nichos muito específicos e parece até que tá murchando já. Na verdade, tem umas outras aí, já que ninguém ainda ouviu falar, mas já tem pelo menos mais umas 2 mídias aí querendo brotar. Mas tem o TikTok, tem o Twitter, tem o Facebook, tem o Instagram. O Facebook, que existe a lenda que morreu e tem milhares de pessoas ainda lá. E dependendo do público, não morreu. A gente tá lá ainda. Gente, isso é uma fake news. Dependendo do público, talvez realmente ali não seja o local pra jogar ali a estratégia principal, mas ele tá longe de ter morrido. Exato. Então, independente dessa mídia, o jogo ali é sobre conexão entre pessoas. E você entende como se comunicar com as pessoas, como interagir com as pessoas de uma forma real, o algoritmo, que é o mais temido dessas mídias, né? Ele vai te amar. Porque apesar de existir toda essa teoria de conspiração, de que o algoritmo ele quer só te penalizar, o algoritmo ele quer só te punir, o algoritmo não gosta de você de forma nenhuma, na verdade o algoritmo ele vai seguir o comportamento das pessoas. E ele vai mudar o tempo inteiro porque pessoas mudam. A gente vê isso claramente na pandemia, né? O quanto o nosso comportamento mudou. E toda vez que a gente muda como ser humano, o algoritmo vai mudar também. Ele muda também quanto mais pessoas entram, ele precisa afiar a qualidade. Perfeito. É só a gente pensar assim, se a gente entra... eu adoro usar o exemplo do Facebook, porque em época de eleição ele ficou muito claro. Todo mundo amava o Facebook. E aí, na época de eleição, começou-se a espalhar muita fake news e começou também um a atacar o outro. E o Facebook, ele tem muito... ele é uma plataforma onde se distribui muita notícia, né? Principalmente de jornal, de revista. E ele acabou se tornando uma rede pesada, onde as pessoas brigavam porque estava pelos posicionamentos políticos, pelas fake news, pelas... Quando você respirava, vinha uma notícia de alguma coisa bizarra. E o que aconteceu? As pessoas começaram a migrar nível hard pro Instagram. Então, e isso é um prejuízo enorme pro Facebook, inclusive para quem produz conteúdo. Imagina as pessoas que estavam ali começando a super fluir de entrega, de conexão, e de repente as pessoas
não conseguem ficar mais confortáveis de estar ali, elas saem. Então você vai precisar ir para outra mídia, ou entender outra mídia, ou já tá forte em outra mídia. Então perde todo mundo quando o comportamento muda e as pessoas saem dali. E o que acontece é que se aquela mídia não gera valor pra gente, a gente mesmo, como público, se a gente não tá mais confortável, se a gente não quer mais estar ali, se aquilo ali tá sufocando a gente deixa de entrar ou vai pra próxima. E aí vai perder o tio Mark, vai perder a gente como produtor, vai perder todo mundo. Então, assim, é óbvio que é uma empresa e eles têm, sim, um viés a partir do algoritmo que não é como a gente gostaria que fosse, mas nada na vida é. Mas o algoritmo, ele vai sempre de acordo com o fluxo da comunicação com as pessoas. Se as pessoas curtem o que você tá falando, se as pessoas acreditam naquilo ali, se eles querem ouvir, se eles querem falar, o algoritmo vai te amar. E aí, esse é o maior segredo do que existe em mídia social. Se você entende como se comunicar, se você entende a importância da comunicação, independente de qual seja a mídia, você consegue fluir naquela mídia com dinheiro ou sem dinheiro. É óbvio que, assim, tiver dinheirinho, ajuda, né? Sempre melhor. Sempre ajuda. É sempre melhor. Mas o segredo dali não é dinheiro. O segredo dali é você aprender a se comunicar, né? É a qualidade dessa interação e conexão. Inclusive, você falando de pessoas, né? Que redes sociais têm a ver com essas conexões e com pessoas. Eu queria que você falasse um pouco quão importante é a gente saber com quem eu tô falando, né? Você falou bastante da comunicação e tal. É importante eu me preocupar como eu me comunico, mas também é importante eu me preocupar com quem eu comunico, certo? Exatamente, assim. Comunicação é relacionamento. Então, eu sempre... Então, é muito importante que eu entenda como me colocar ali, como me comunicar, mas eu preciso muito entender com quem que eu tô falando, né? Porque eu vou entender qual é a dinâmica, qual é a melhor forma de falar. E esse é um dos maiores problemas que a gente vê e erros principalmente de quem é pequeno ali, porque a gente ainda tem uma lógica de consumo, né? Principalmente quem não é essa geração Z. Nem sei mais que geração que tá. Eu não sei. Eu não sei mais que é. Mas vou botar aqui a minha do Millennium pra cima. A gente ainda tem um resquício, né, de uma lógica de consumo onde a gente era muito impactado por revista, por televisão, que é uma ótica onde a marca, ela era protagonista. O que é isso? Significa que eu tô vendo televisão, quando vinha um comercial, a marca chegava em mim, chegava com a mensagem que ela queria. É óbvio que, né, tem toda uma comunicação ali pra isso, mas eu era impactada querendo ou não ali, assim, na hora que eu tava assistindo ali a televisão, ou na revista tinha o anúncio, eles vinham na minha cara, né? Então, que é um marketing que hoje em dia a galera categorizou como um marketing de interrupção. É um marketing que vem, compre batom. Cadê minha Calói? Tô entregando minha idade, mas enfim, continua. Ele vem, eu tava tentando lembrar, tem aquela propaganda do Bombril, então ele vem entender ali como comunicar, como te colocar naquela conversa, como fazer um anúncio se tornar ali um pouquinho mais relevante, mas são esses os clássicos aí do que a gente viveu. E a gente se conecta com aquilo ali, a gente tá até acostumada. A gente, inclusive, se incomoda um pouquinho menos com o anúncio, apesar de se irritar, mas se incomoda porque a gente tá acostumado com aquilo ali. Hoje em dia, não adianta mais. Essa é uma época que se eu tivesse dinheiro e eu botava meu dinheirinho ali num anúncio, como de qualquer televisão, né, qualquer canal, eu alcançava muitas pessoas e aquilo ali tornava a minha marca relevante. Se eu tivesse dinheiro e eu colocasse no outdoor, numa televisão, aonde quer que fosse, aquilo ali significava que eu era grande, que eu era importante, e o outro via aquilo ali com olhos muito grandes. E hoje em dia não é mais isso. Porque hoje em dia principalmente internet, mídia social, isso fez com que a gente visse muitos bastidores das coisas, né? A marca não adianta mais só dizer o que faz, a gente cobra muito posturas, a gente aprendeu a ver se o que ela estava falando, se o que ela estava anunciando tem a ver ali com o que é o dia a dia dela, como ela trata as pessoas, a gente vê isso. Acho que foi a Beyoncé, se eu não me engano, mas para dar um exemplo, assim, ela foi chamada para uma reunião, acho que era com a Adidas, e não tinha nenhuma mulher ali no corpo,
e ela, acho que ela, se não me engano, fechou com a Puma. Mas ela, assim, ela fechou com concorrente, porque não adianta você querer fechar ali com alguém se você não é coerente, botar ela e toda a mensagem dela, se você não é coerente ali com tudo que você tá pregando. Sim. Então não adianta mais você fazer um anúncio ou você contratar Ana Maria Braga, o Tony Ramos, quem quer que seja o artista do momento pra impactar. As pessoas, elas hoje em dia têm muito mais critérios. Olha só. Tá? Então, e aí o que acontece? Quando o consumidor, ele passou a ter critérios, ele passou também a ter poder. E aí, quem se tornou protagonista, quem manda agora nesse canal, não é mais a marca, não é mais o dinheiro, é o consumidor. Porque agora eu posso assistir o meu Netflix que não tem nem comercial. Verdade. Agora eu posso parar de seguir uma marca e nem ver mais nada dela, e ela vai ter um trabalho muito grande pra chegar em mim. E dependendo da bolha que eu esteja, porque nós estamos hoje... Não chega, né? Em várias... Não chega. Então, a marca, ela precisa que eu queira que ela esteja na minha vida de alguma forma. E isso é influência. E isso é poder que quem tá agora tá na outra ponta. Por isso que é muito importante a gente entender com quem que a gente tá falando, porque não adianta mais eu querer falar, porque antes era isso, assim, eu tenho algo pra falar e eu vou jogar na sua cara o que eu acho que você precisa ouvir. Quer você queira, quer não, né? Exatamente, você querendo ou não, eu vou influenciar e ponto. E agora não é mais assim, as pessoas não se influenciam mais só porque alguém é famoso, só porque alguém tá com uma superprodução. Ou mesmo os lugares que são assim ainda, por exemplo, sei lá, o YouTube, o próprio Spotify, que tem propagandas, né? Você pode pagar pra tirar elas, inclusive, né? Exatamente, você tem um poder de decisão ali que não tinha antes. Entendi. E o poder e de quem você vai ouvir. Você não até o Spotify, por exemplo, você vai seguir os canais. Sim. Ele vai te direcionar ali de acordo com o seu gosto. Não é mais uma produção ali toda certinha que vão te jogar alguma coisa que não esteja nem um pouco relacionada. Então, não adianta mais ter dinheiro só, não adianta só querer falar e nem falar só do jeito que faz sentido pra você. Então, isso vale pro grande, mas isso vale também pro pequeno. Então, o pequeno, ele precisa também entender com quem que ele tá falando, porque essa pessoa tem o poder de continuar ouvindo ou não. Se as mídias são sobre conversas, se eu tô falando e ninguém tá me ouvindo, eu vou tomar um prejuízo naquela mídia. Ou, muito pior, assim, eu vou gastar muito, que é o que mais acontece, eu vou gastar muito a minha energia, eu vou produzir, eu vou tentar dar cambalhota, aparecer 3 vezes nos stories, postar 5 vezes por dia, eu vou minguando pelo caminho, eu vou ficando exausto como empreendedor, como produtor de conteúdo, e eu não vou ter resultado. Por quê? Porque eu não tô olhando aquele consumidor, eu não tô olhando aquela pessoa que eu tô conversando, e é ela que tem esse poder hoje em dia, e é um poder enorme. E é o poder que as marcas não conseguem ter, sabe? Não, e eu acho que pro pequeno empreendedor é até uma boa notícia isso, na verdade, né? Não precisar mais ter tanta grana pra poder fazer comercial, né? Eu acho que isso ajuda a gente, que é pequeno, né? Exatamente, assim, existe o ponto ruim e o ponto bom, assim. O ponto ruim, as mídias sociais hoje em dia, elas tornaram acessíveis toda essa parte da influência, o poder, tudo. Eu consigo mostrar para muito mais pessoas com muito mais facilidade com uma mídia social o que eu faço, o que eu produzo, o que eu vendo, do que era antes de existir, inclusive Facebook, vamos nem colocar um Instagram. Então, assim, é muito mais fácil para que a vizinha que eu tô ali vendendo meus produtos, ela mostre pra alguém o que eu faço a partir de uma mídia social, do que era quando não existia uma mídia social. Exato. Onde ela ia ter que pedir, sei lá, um flyer, uma coisa assim. Então, ela acessibilizou, e isso pro pequeno é muito importante, porque ele consegue concorrer. Sim. Tanto quanto uma marca, ele não precisa mais ter uma super grana pra isso. Porém, ele precisa entender como conversar, porque senão ele não ganha relevância. O grande, ele com grana, ele consegue estar ali em algum espaço, ele consegue alcance, ele não consegue influência. O pequeno, porque qual é o jogo principal, e aqui assim muito bom para Instagram, imperfeição, que por mais que as pessoas busquem muito feed perfeito, por exemplo, mas no fim do dia é um jogo de interação entre ser humaninhos. Ser humano se conecta com ser humano.
ser humano precisa de personalidade. Não, tudo que é perfeito é uma coisa meio fake. Por isso, por que as pessoas gostam tanto de stories? Porque se mostra bastidores. A gente quer saber o que tá acontecendo ali por trás. A gente quer saber o lado humano. A gente quer... E isso foi uma das coisas que mais fizeram crescer o Instagram. Foi quando ele começou a liberar. Ele trouxe a ferramenta dos stories. Porque ele trouxe toda uma parte voyeur e uma parte também mais humana. Então, é muito mais fácil você se conectar com o ser humano. E isso as marcas grandes perdem muito, porque elas não têm essa parte humana. É onde elas têm que contratar os influenciadores, porque elas não têm esse humano. E o pequeno, ele tem isso sobrando. E principalmente se ele não se perder pelo caminho, se ele entender como ele coloca aquilo ali no negócio dele, na comunicação dele, isso é a potência dele. Uma dúvida que muita gente tem, nem tá aqui na nossa lista, mas eu lembro muito das meninas do grupo lá do Telegram comentando, é essa coisa do mostrar a cara, o quanto isso é importante ou não, sabe? Porque por mais que você fale, tem um humano, será que dá pra mostrar sem mostrar a cara? Porque tem muita gente que tem vergonha, muita gente que não quer, muita gente que, sei lá, acho que cada um tem seus motivos. Eu falo que eu nasci sem vergonha na cara, mas não é todo mundo que nasceu assim. Não, então, vamos lá. Eu adoro falar sobre isso porque eu sou a pessoa que é a primeira mentora que eu tive e eu falei pra ela, eu consigo vender sem gravar vídeo porque eu não quero gravar vídeo, eu não quero aparecer. Apesar de eu falar muito e ser muito comunicativa, eu sou super tímida. Pra mim é um processo aparecer nos stories, é um processo. Eu sempre falo isso nas aulas, principalmente pra cliente novo, pra aluno novo. Eu sou um case disso, assim. É possível fazer, sim. É importante fazer. Você tem que... O que é importante entender? Assim, as pessoas falam muito sobre... Você precisa fazer vídeo porque cresce mais rápido. Você precisa fazer vídeo porque o vídeo vai fazer isso e aquilo. E o vídeo faz pelo mesmo princípio da imperfeição. Quando eu faço um vídeo, eu tô falando, né? Eu não tô só passando a minha mensagem falando o que eu quero falar. Tem eu ali, né, como um ser humaninho aparecendo, tem o meu jeito de falar, tem a minha aparência, então você passa muito mais a sua personalidade, você passa muito mais humanidade e geralmente você vai passar também muito mais conexão, conteúdo. Então, o vídeo ele conecta mais, ele acaba trazendo resultado mais rápido, sim, por conta disso, porque ele humaniza. Porém, não faz, e eu vou me colocar de exemplo porque eu vivi isso, não faz nenhum sentido você se forçar a fazer vídeo, principalmente quando você é uma empresa e você faz tudo da empresa e você vai se forçar porque tem que fazer, porque ali na frente, e muito pouquinho, não é muito ali na frente não, você vai parar de fazer o vídeo, porque aquilo ali tá te agredindo. E o empreender e todo o resto que você tem que fazer se torna muito pesado, porque aquilo ali não é fluido. E tudo que não é fluido em mídia social, em produção de conteúdo, que é uma coisa que já demanda muito, ele vai minguando você, assim, e ele vai te travar. Você vai perdendo a sua criatividade, você vai ficando exausto, você vai, assim, vai virando tudo junto e misturado com um negócio mesmo. Vai ter uma hora que você ou vai ficar igual a todo mundo, porque você não consegue nem entender como colocar quem é você ali, você perde o fluxo de olhar o outro, você vai fazendo porque tem que, você sai daquele jogo. Então, assim, quem não se sente confortável, entenda, pode, assim, não precisa fazer, não precisa se colocar, não precisa falar. Eu recomendo que ali nos bastidores vá entendendo como se colocar, faz curso de oratória, vai entendendo qual, às vezes é entender qual ferramenta eu me sinto mais confortável, às vezes é um stories. Eu entendi que, tipo, aula ao vivo, eu super fluo de boa. Stories, eu quero morrer, eu repito 50 mil vezes, porque eu fico vendo muito a minha cara. Você vai entender qual plataforma você vai fluir, qual é a sua forma de comunicar. Muitas vezes nisso aí você já acha uma forma de se colocar. Sim. Então, assim, às vezes você vai entender que não consigo de forma nenhuma ainda colocar a minha cara, mas eu super falo, posso botar um podcast. Já é muito melhor do que um post, porque eu consigo trazer personalidade ali. Então, assim, é muito sobre você entender como eu uso quem eu sou e as minhas forças em uma mídia para humanizar um pouco mais do que uma foto e um post. Eu posso gravar vídeos, principalmente para produtos, sem aparecer. Eu posso botar minha mão. Exato. Eu posso criar cenários onde eu possa botar... Quando eu dou aula na startup, tem coisas que eu tô falando para direcionar,
dependendo do exercício, eu chamo alguém pra aparecer no exercício e fazer o exercício que não vai ser eu, porque eu não me sinto ali muito confortável dependendo do exercício de estar ali fazendo. Eu fluo de fazendo uma aula ao vivo, mas eu não gosto num vídeo que vai ficar ali por uma vida inteira, que seja a minha carinha ali ou o meu corpinho. Então eu vou chamar o de outra pessoa. Então você precisa entender que assim, ter vídeo é uma coisa que faz sim você crescer mais rápido, mas se você não tem, tá tudo bem. Você precisa ter consciência para que a partir disso você ache soluções. Vou fazer um podcast, vou ter um Telegram, vou dar aula ao vivo, vou tentar entender como é que funciona essa história de influência, como é se eu consigo usar isso. Eu vou chamar alguém para me dar direito de imagem daqueles amigos e familiares, não precisa pagar, mas pede direito de imagem. Por favor. Mas assim, vou pedir pra alguém colocar aqui pra mim. Quando eu fazia bijuteria, eu tinha as amigas que eram... Eu odeio tirar foto. Até pra stories eu faço boomerang, porque eu tenho sérios problemas com fotos estáticas. Eu precisava nas bijuterias que alguém mostrasse ali como é que ela ficava. Então eu tinha 2, 3 amigas que sempre eram as modelos da foto porque precisava, e não era eu. Mas eu entendia que precisava ter alguém ali pra mostrar, pra falar. Então assim, buscar uma solução. O que eu posso fazer? Porque existem diversos caminhos. Você pode crescer por diversos caminhos. Não tem só um jeito. Não tem mesmo. E aí você falou muito sobre esse tem que, né? É uma coisa que a gente ouve muito isso. Tem que fazer reels porque os reels entregam mais. Tem que mostrar a cara porque não sei o que lá. Mas assim, vamos começar mais do começo ainda. Eu tenho que divulgar nas redes sociais porque é de graça? Então, de graça é muito entre aspas. Porque e isso é uma coisa que ficou muito escondido por ter se tornado acessível, né? Antigamente, por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu quisesse botar um anúncio no Jornal do Bairro, eu ia contratar um designer para fazer uma agência minimamente, ou um designer que fizesse ali a foto ou o desenho, ia ter um redator ali para fazer o texto, ia ter alguém que ia entender daquela revista para botar no tamanho certo, né? Então você ia ter no mínimo uns 3 ou 4 profissionais, ia gastar mais dinheiro? Ia. Mas você não faria aquele anúncio, você não ia acordar e vou fazer um anúncio para uma revista, porque você não ia ter todas aquelas habilidades. Sim. Na mídia social, em teoria, eu posso fazer tudo isso sozinho. Mas se eu nem sou dessa área, eu geralmente não tenho essas habilidades. Eu não sei fazer o design direito, eu não sei muito como me comunicar da melhor forma possível, o que é um call to action, como é que é a melhor forma de abordar, de fazer um título, de colocar de fazer um copy, mas assim, é muito além de copy, é sobre comunicação. Eu não entendo direito do algoritmo, eu não entendo direito da ferramenta, então eu fico achando que assim, eu tenho que estar em todos os espaços, só que eu não entendo nada daquilo, eu não tô em nenhum dos espaços, mas tô gastando meu tempo. Eu não tô conseguindo fazer as coisas com muita qualidade, e aí eu fico correndo atrás da roda. Eu não olho pra isso, eu não olho que são muitas habilidades de uma vez só, que nenhuma às vezes porque geralmente quando a pessoa não é daquela área, ela não tem nenhuma dessas habilidades ainda muito desenvolvida, nem o básico. Então, mas ela acha que é só um post, e é só uma frase, e é só um Reels. E na verdade o Reels, muita gente que flui estudou edição, estudou cinema, estudou jogo de câmera, estudou... não vou incluir aqui essa galera da geração do alfabeto todo aí, porque elas nasceram sabendo, uma galera que, sei lá, eu vou entender. É uma galera que já nasceu... A gente fala muito isso dentro de pedagogia, de que assim, a gente tinha que entrar, nossa geração tinha que entrar na internet, sim, né? Literalmente. Sim. A gente tinha que colocar lá pra discar e acessar. Essa galera nova, eles já nasceram dentro. Sim. E aí é um outro processo. Então, nada é de graça, porque a partir do momento que eu tô ali tendo que aprender a ser designer, aprender a escrever, ou gastar um tempo, que geralmente vai ser 5 vezes mais, mas muito tempo fazendo isso, e eu vou ficar nervosa, ou eu vou fazer mesmo mais ou menos, ou eu não vou conseguir o resultado direito, e aquilo vai me agoniando, e eu vou tentando buscar qual é o hack disso, qual é a fórmula daquilo. Tudo isso é tempo. É tempo que eu vou gastar tentando ficar ali correndo atrás correndo na roda pra tentar achar uma coisa, e eu não tô vendo que tem várias etapas ali, e eu perco energia, eu perco tempo. Então assim,
é de graça, esse é o tempo que você não tá com a sua família, esse é o tempo que você não tá olhando outras coisas do negócio. Não tá produzindo muitas vezes, quando a gente tá falando da gente que é artesão e faz muito produto. Tem muita gente que deixa de produzir, né, pra poder estar nas redes sociais. Você não produz, você não consegue se diferenciar. Ou seja, você não tá ali aprendendo uma técnica que às vezes vai te fazer criar um modelo diferente do que o concorrente. Porque as mídias sociais, elas deveriam servir para potencializar o seu negócio, para fazer com que eles chegassem a mais pessoas. É aquilo, é muito mais fácil para alguém que já gosta de você chegar pro coleguinha e falar, cara, segue isso aqui, mostra aqui, indicar. Mas se o seu tá igual de todo mundo, o outro coleguinha que é um ponto depois daquele ali que já tá muito conectado a você, vai olhar e falar assim, mais um. Ele pode até seguir, mas ele não vai criar uma conexão, o olhinho dele não vai brilhar, e aí você vai ter muito mais trabalho pra chegar nele ou em qualquer outro. Então, é muito importante que as pessoas entendam que não é de graça, porque aquele tempo que ela tá ali, às vezes, sem entender, né, sem ter um planejamento, sem ter uma estratégia, só correndo atrás ali do, achando que é só uma publicação, é só um post, ela não consegue entender que aquilo ali é uma etapa de um negócio, ela não faz o negócio girar. Então muitas vezes ela tem, às vezes, até quem é pequenininho e tem 5, 6 clientes, se ela parasse e em paralelo ali com a mídia social, ela entendesse como fazer um pós-venda, como incentivar indicação daqueles clientes, ela consegue fazer dinheiro até para investir na mídia social e brigar menos com o algoritmo. Ou fazer dinheiro para fazer aquilo ali rodar e ela ganhar respiro, ganhar tempo. Então, é muito importante que o pequeno ele entenda isso, assim, não é de graça, porque é um tempo que você tá perdendo, às vezes é muito tempo. São muitas mídias, cada mídia funciona de um jeito, cada mídia tem um algoritmo, cada mídia tem uma lógica, cada mídia é uma forma de se comunicar, e cada mídia ela pede de você várias habilidades. Sim. E pra mim, que já trabalhava com essas coisas, não é simples o processo, porque elas mudam o tempo inteiro. Você precisa, não é sobre você, então você precisa ouvir o outro, testar muita coisa. Então, é muito importante que você entenda aí a regra do jogo, porque senão você perde tempo, dinheiro, energia, tudo, assim. Agora, falando depois de tudo isso, né, de quantas mídias a gente tem, de que não é de graça, gente, anotem isso. Acho que, aliás, vale anotar um post-it e escrever aí que não é de graça. Muito boa essa frase. Qual que é a melhor rede social pra citar? Eu preciso estar em todas? Bom, você já disse que não precisa, eu já tô respondendo aqui, gente, não precisa. Mas como que eu sei, então? Eu faço uma, duas, nenhuma? Qual que é melhor? Então, não tem uma resposta certa, é aquilo de que não tem uma fórmula, mas você precisa entender as regras do jogo. Então, apesar de não ter uma resposta que vai servir para todo mundo, você precisa entender quais são as mídias, quem é o seu público e para que serve cada mídia. Tá. Então, eu preparei toda a aula, eu até trouxe aqui o básico das mídias para que vocês já soubessem, porque vocês não precisam já ir correndo para gastar dinheiro para entender ali o que era. Assim, eu acho que eu já podia trazer isso aqui para adiantar um pouquinho o caminho de vocês. Então, quais são as mídias que a gente tem nesse momento, né? Só pra gente lembrar um pouquinho. A gente tem o Google, a gente tem YouTube, a gente tem Facebook, Instagram, Spotify, TikTok, Twitter, Clubhouse, Snapchat, acho que ainda existe, enfim, ainda existem vários. Dentro disso, cada pessoa, mesmo eu como usuário, você como usuário, a gente quando entra nessas mídias, como são mídias diferentes, nós temos comportamentos diferentes. Verdade. Então, eu preciso entender o que eu posso esperar de cada mídia. Se eu quero buscar uma geladeira, por exemplo, se eu quero comprar uma geladeira, e aqui é onde também é um dos maiores erros do pequeno, porque ele vê tudo no Instagram e ele vê muita gente vendendo, e ele não vê os bastidores daquela pessoa. Então, ele não vê se aquela pessoa, às vezes, já tinha uma bagagem de cliente, uma bagagem de comunicação, uma bagagem de várias coisas. Ele só vê que aquela pessoa que vende exatamente a mesma coisa que ele, ou que ele quer vender, tá ali vendendo muito. Ele não sabe se gastou dinheiro, ele não sabe nada. Às vezes, até o outro comunica meio mais ou menos. Ou quando comunica, muitas vezes ainda é fake. Uhum. E aí ele vê muito disso no Instagram, e aí ele fica assim, cara, o Instagram é a solução dos meus problemas. Se fulano tá vendendo isso tudo no Instagram, é pro Instagram que eu tenho que ir. Só que ele não entende o que é o Instagram, como comunica ali. Às vezes ele nem começou ali, ele nem comunicou ainda nada, ele nem conversou com o público, ele nem tem público, e ele tá ali baseando as métricas dele num resultado de um outro cenário, de uma outra pessoa, de
de uma coisa completamente diferente. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é sobre essas mídias. Se eu quero vender alguma coisa, eu não entro no Instagram. Se eu quero comprar uma geladeira, eu não entro no Instagram. Eu não vou pra hashtag geladeira, comprar geladeira. Isso não existe. O meu comportamento, eu quero comprar uma geladeira, eu vou pro Google. Sim. E aí o Google vai me dar todos os sites que estão vendendo, e os sites tem o Google Shopping. Ele vai me dar a aba específica do Google para eu poder comprar a minha geladeira. Então, isso, principalmente quem vende produto, e quem tem negócio físico, não necessariamente o Instagram seria o lugar que você deveria estar começando a gastar toda a sua energia fazendo malabarismo para agradar o algoritmo. Ele precisa existir, mas você não precisa necessariamente se jogar de cabeça ali. Porque se você precisa, o pequeno, o que ele tem que fazer num começo de negócio? Gerar dinheiro. Então, se ele precisa gerar dinheiro, ele precisa ir para o lugar que vai dar isso para ele mais rápido. E quem vai dar isso para ele mais rápido na verdade, dentro desse cenário, é o Google e o YouTube, né? Porque o YouTube, ele também aparece ali nas buscas do Google. Verdade. Dependendo da área, uma área diferente, cabe aqui o LinkedIn também, ele é encontrado ali. Esses são os locais que a pessoa, quando ela tá na dor daquele assunto especificamente, ou ela quer consumir, ou ela tá procurando alguém específico, na hora que ela quer comprar, que ela tá ali já pronta, ela tá no Google. E ela, a partir dali, ele vai te encontrar. É muito mais difícil, na hora que ele quer comprar, ele ir procurar e achar direto no Instagram. Com roupa, dependendo do cenário, você até consegue, que isso aconteça. Um ou outro usuário te ache e finalize uma venda ali direto no Instagram. Mas isso é muito mais exceção do que regra. E é muito mais fácil disso acontecer, e isso acontece com muito mais fluidez no Google. Então, se eu tenho um negócio local, eu preciso entender sobre Google Meu Negócio, pelo amor de Deus, gente. A maioria das pessoas nunca ouviu falar, principalmente para quem tem negócio físico. O Google Meu Negócio é uma ferramenta dentro do Google, igual tem o Google Shopping, igual tem o Google Maps, para negócios físicos. É para negócios no geral, mas o do físico ele favorece muito de aparecer ali no Maps. Ele funciona igual uma mídia social, então tem algoritmo, tem postagem para fazer, tem um monte de dados, tem que existir conversa, tem que existir relacionamento. É um algoritmo próprio ali deles, mas ele te dá muito mais relevância e você passa muito na frente e a gente não tá nem falando de pagar nada, de pagar anúncio nenhum. Então, assim, se tem um negócio físico, porque qual é a questão do físico? Frete. Né? Porque quando você vai pro Instagram, você tá falando com todo mundo. E aí não adianta uma pessoa do outro lado do país, num país como o nosso, que é enorme, ter gostado. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tô apaixonada por uma marca de biquíni que eu não sei exatamente de onde ela é, mas o frete custa R$80. O frete é quase o preço do biquíni. Uau. Eu tô ali já há uns 3 meses paquerando, eu vou comprar o biquíni porque eu tô apaixonada e eu não achei nada aqui, mas eu só vou comprar porque eu não achei nada parecido aqui, porque senão eu não vou gastar esse dinheiro. Então, isso é muito importante do Google, porque ele vai mostrar pra quem tá perto, que é quem não vai precisar gastar um frete, ou pra quem às vezes você vai ter uma facilidade melhor daquilo ali, de entregar ou de ser mais barato. Então, quem tem produto principalmente, ou dá cursos presenciais quando sai ali da pandemia, que também é muito mais barato para alguém que é ali da cidade frequentar, é muito importante que vocês entendam sobre Google Meu Negócio, pesquisem sobre Google Meu Negócio. Se colocar no Google mesmo, assim, como se cadastrar no Google Meu Negócio, tem um link do MLabs e do Resultados Digitais. Os dois têm passo a passo. Eu passei hoje para uma cliente. São 2 lugares que eu garanto ali a qualidade da explicação, e eles ensinam o básico. Precisa sair correndo para aprender o algoritmo daquilo ali? Não, gente, calma. Você não precisa saber todas as mídias, você não precisa estar em todas as mídias. O principal o Google Meu Negócio, vai lá, faz. Quem tem negócio físico vai receber cartinha, você tem que cadastrar ali para ele garantir que é o seu endereço ali do que você tá falando. Nem todos precisam mostrar um endereço, mas ele... É uma verificação, né, que eles fazem. Verificação, Então, assim, primeiro se coloca ali. Geralmente, quem tá entrando no Google Meu Negócio tá ali com o Instagram em paralelo. Então, pode tá tudo bem tocar os dois, porque o que acontece? Google, YouTube, LinkedIn
eles são ferramentas de atração. Então, é onde as pessoas que estão ali com aquela dor, então eu quero fazer um curso de crochê, um curso de macramê, eu vou procurar no Google, ou eu vou botar ali na busca e vai vir o YouTube, eu consigo achar a Nath, então eu vou vir, quero amigurumi, vem a Bia, vem as pessoas, vem tanto se tiverem blog, quanto o do YouTube. Então ali é um local para atração, quero que venha mais pessoas o mais rápido possível, YouTube, Facebook, YouTube e Google. E o Google aqui cabe blog, tá? Porque aí tem toda a questão das postagens, que se você entender as regrinhas ali daquele algoritmo, você consegue aparecer ali também sem pagar. Faz muito sentido. O Instagram, ele não tem um sistema de busca muito bom pra isso, né? Tipo, quero procurar um produto específico. Ele não é pra isso, né? Você falou agora, eu falei, parece que clareou o céu até aqui, assim. Ele melhorou, e assim, eu posso já dar um spoiler, porque ele vai ter, tá? Eles já estão testando, para que os textos dali apareçam em buscas do Google, então isso já tá sendo testado nos últimos meses, ele vai melhorar, mas na verdade ali principalmente é uma mídia de conexão, de troca de relacionamento. Então, Facebook, Instagram, o TikTok também, mas eu vou colocar aqui os principais para quem produz curso ou para quem produz artesanato. Facebook e Instagram são para engajamento, né? O TikTok também, que tá ali no fervo. Então são mídias de engajamento. O que é isso? É para atração também, mas a médio e longo prazo. O que é médio e longo prazo? Principalmente quem não gasta dinheirinho, quem não investe dinheirinho, é o orgânico, né? Que é o que eu sozinho, é o tráfego, né? São as pessoas que vêm sem eu ter que gastar dinheiro para isso. Principalmente quando eu sou eu presa, sozinha, tendo habilidade ou não, é um fluxo mais demorado. Então, é um fluxo demorado aqui, médio e longo prazo. Eu vou falar 6 meses, mas eu nunca vejo 6 meses na vida real do pequeno empreendedor. O médio e longo prazo de atração é de 1 ano para frente, para que você tenha realmente resultados decentes de venda ali. Então, o Facebook e o Instagram, eles não são mídias para atrair pessoas. Você pode atrair, mas o ideal dali é se relacionar. Por isso que eu falo para trabalhar ele junto com o meu negócio. Não precisa, vou fazer só isso agora, vou largar o Instagram. Não, a pessoa te descobre ali, ela vai te seguir no Instagram. Então, você pode usar aquilo ali para se complementar. Você usa o Instagram para mostrar o seu diferencial. E aí é importante a gente lembrar, né, que é um negócio. Então é importante você gastar o seu dinheirinho em ter um diferencial, e entender como se colocar. Ali você vai trabalhar relacionamento, ali você vai falar sobre as formas de pagamento, ali você vai falar, vai entender as objeções e matar as objeções. Então ali é sobre construir relacionamento, mostrar valor, gerar valor, né? Ali é um local para isso, para engajamento. Ali eu começo a me relacionar. Dificilmente a gente entra no Instagram e compra ali na mesma hora. A gente geralmente, por mais que a gente ame, a gente fica assim, mesmo quando é barato, a gente vai ficando ali dando uma paquerada por um tempo e aí a gente consome. É assim com a gente, é assim com todo mundo, porque ali eu não tô naquela dor muito rápido quando eu descubro uma marca ali. Mas eu posso me relacionar e se ela tá muito conectada comigo, eu até faço a venda de uma forma rápida. E a gente precisa lembrar que o WhatsApp, e-mail, eles também cabem nessa... Telegram agora, né? Eles também cabem nessa categoria de mídia social, porque existe relacionamento. E aí eles são para engajamento, porque existe essa troca, existe a conversa, mas conversão. Porque é ali que eu mando o link para comprar, é ali que eu falo, que eu fecho a minha venda. Então, geralmente você não tem que estar em todas as mídias, mas você tem que entender minimamente sobre qual mídia atrai, para eu entender aonde que eu vou gastar minha energia primeiro, ou porque é sobre planejamento, é sobre estratégia, sabe? O jogo agora de vender ou de ter um negócio é um jogo de estratégia. Eu preciso ter um planejamento mínimo, uma estratégia mínima. E eu sempre falo nas minhas aulas assim, que planejamento é simplesmente eu entender que eu tô no ponto A e eu preciso ir pro ponto B. Só que a maioria das pessoas, elas só tem a meta do ponto B. E aí sai correndo, eu quero chegar ali no ponto B. Mas você não olha pra onde você tá, você não cria um caminho, você não fica vendo se aquele caminho tá funcionando. Então é muito importante que você entenda, assim, tá, onde eu tô, aonde eu quero chegar e como é que eu vou fazer isso com passos que são de acordo com
onde eu realmente tô, e não com o do outro, que a gente faz muito isso. Se o outro conseguiu, Nossa, sim. as pessoas querem ir de 50 seguidores a 5 mil seguidores. A minha expectativa é 5 mil, mas você tem 200. Não, a sua expectativa tem que ser 300, tem que ser 250. Não, tem que ser alinhado com a sua realidade, não com as possibilidades. Tem que ser alinhado com você. A sua métrica tem que vir a partir de você. Então é entender quais mídias existem, com quem você quer falar, aonde essa pessoa está e qual é o seu objetivo como negócio naquele momento. Eu preciso fazer dinheiro rápido. Então talvez eu precise gastar minha energia muito mais no Google Meu Negócio do que aqui. Talvez eu precise começar a botar no meu preço um dinheiro para fazer tráfego pago, entender ali alguém, porque eu não quero brigar com o algoritmo, eu não tenho tempo para isso. Então, é muito mais sobre estratégia, eu entender onde eu tenho que ter, e bolar um plano para isso e entender o cenário, do que ter que estar em todos os lugares. Porque a maioria das pessoas se coloca em todos os lugares de um jeito muito mais ou menos e aí não tem resultado. Se você tá ali igual todo mundo, você não gera relevância, você não gera resultado, não gera venda e você vai ficando pelo caminho. Sim, agora, inclusive falando sobre Instagram, que eu acho que é onde a maioria das pessoas aqui do artesanato tá, pra postar, o que é melhor, quantidade ou qualidade? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Exato, gente, que rufem os tambores. Então, é óbvio que o ideal são os dois. Mas eu sempre gosto de ensinar a partir da vida real. E vida real, com boleto, com casa, com pandemia, é muito difícil ter quantidade e qualidade. Se é sobre relacionamento, se é sobre gerar valor, se é sobre enxergar o outro, entender como me comunicar, e todo esse processo que ele é muito mais difícil na prática do que... Ele é simples, mas a prática dele é muito mais complexa. Tem um tempo. Por isso que se demora para crescer, a não ser que você seja essa geração Z, que tem tempo disponível, porque às vezes é muito novo, então você consegue fazer um monte de teste, então você consegue crescer mais rápido, você já tem aquele fluxo, e você consegue fazer muito teste mais rápido, você cresce mais rápido. Mas se você não tá dentro dessas variáveis, você vai precisar de tempo para poder crescer ali com calma. Então, é muito difícil na vida real a gente conseguir fazer várias postagens por dia com uma qualidade incrível, que é, né, a ponto de eu ficar o tempo inteiro sendo relevante, trazendo conversas maravilhosas e me destacando de todos os meus concorrentes. Isso é muito difícil de acontecer. Então, assim, o ideal entre quantidade, né, entre postar todo dia, fazer 10 milhões de stories, dar 5 cambalhotas, o ideal é qualidade. Então, é melhor que você coloque um post por dia, ou um post por semana, ou 2 por semana, mas que sejam posts que coloquem. Eu vou dar o exemplo da Bia, porque a Bia é um excelente exemplo disso. Ela tem uma identidade muito específica dela, principalmente de Instagram, que é própria dela. A hora que você vê que é a identidade dela, que é ela ali que tá falando, e ela não posta ali o tempo inteiro, ela não tá brigando ali o tempo inteiro. É óbvio que ela teve outros canais ali de comunicação e que ela foi pioneira e é a rainha do amigurumi. Do YouTube, sim. Mas, exatamente. E isso tudo conta, cada cenário é um cenário, mas toda vez que ela aparece ali no Instagram, ela aparece com qualidade. Ela aparece com qualidade no posicionamento dela, ela aparece com verdade, ela aparece com alma no corpo, ela não tá ali falando só por falar, ela não tá mostrando qualquer coisa, ela não tá... ela tá sempre com um posicionamento relevante. Então é muito sobre... o valor que você gera, mesmo que sejam poucos, mesmo que sejam poucas vezes, se você tá colocando conversas relevantes, aquilo ali vai ser importante pro outro, vai gerar valor, vai conectar, vai fazer gerar venda, ou vai fazer ele te diferenciar do mercado, ou vai fazer ele não entrar, que é o que acontece muito com o produto, de entrar naquela vibe do mas tá muito caro isso, e isso é muito difícil pro artesanato. Porque eles são horas e horas fazendo aquilo ali, né? É um processo de produção que é lento. Então não dá pra ter escala, então não dá pra ser barato, porque senão você não consegue ficar sendo sustentável com aquilo ali. Então você precisa mostrar valor no que você faz, você precisa mostrar relevância pro outro. Então tem todo um processo pra fazer isso. Então é melhor que você faça isso. A hora que você aparecer, você tá ali mostrando valor, mostrando cuidado, mostrando cada etapazinha daquilo ali, mostrando
todo o processo que tem ali, que geralmente é gigantesco, as pessoas não fazem noção, mas aquilo ali vai aumentando o valor do seu produto e a pessoa não vai pensar 2 vezes na hora de gastar, na hora que for o momento dela de gastar, né? Do que você tá ali postando todo dia, fazendo coisas que tá... Porque é muito cansativo postar todo dia. Sim. É muito cansativo, porque aí o algoritmo, ele vai te colocando num funil mesmo, assim, ele vai diminuindo o seu alcance, não só porque ele tá te penalizando ou por isso, é porque ele vai mostrar pra quem tá ali realmente engajando pras conversas que são... A gente depois um dia fala sobre algoritmo, sim, e você vai entrar em desespero que não tá mais com aquele alcance de antes. E você entra numa briga com um robô, porque no fim do dia um algoritmo é um robô. E aí é uma briga desleal, porque nós somos seres humaninhos, brigando com o robô a gente vai perder, a gente vai ter burnout, a gente vai ficar extremamente esgotado, e aí a gente não consegue produzir, a gente vai ficando pelo caminho, a gente vai perdendo a vontade de fazer, a gente vai perdendo aquilo ali que antes era um prazer pra gente, vai deixando de ser. Uhum. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque no da quantidade a gente perde posicionamento, se não pode fazer quantidade com qualidade, e geralmente sozinho, quem não tem equipe, não consegue sustentar. É sobre fazer com qualidade, é sobre ouvir o outro, é sobre entender como estar ali e ser relevante, como entender se o outro tá me vendo da forma que eu acho que eu tô ali, porque a gente geralmente se coloca ali e acha que o outro tá vendo que a minha marca tem uma qualidade maior, que eu só uso o produto tal, e isso daí faz com que aquilo tenha uma durabilidade melhor, ou que ele entenda que meu acabamento é diferente. Mas o outro não tá vendo isso se eu não tô comunicando isso. Então eu preciso entender se o outro tá me vendo como eu acho que ele tá vendo, se eu tô falando com ele a mesma língua dele, se eu tô conectando com qualidade, se eu faço uma postagem. Eu sempre falo isso, as pessoas brigam muito com o algoritmo, mas se eu faço uma postagem, tá? Eu vou botar uma margem mais ou menos, tá? Eu tenho 1.000 seguidores, o algoritmo, vou botar num muito ruim, ele tá mostrando para 7%. Não é isso, dependendo de quanto, se você tem menos seguidores que isso, ele até mostra pra mais. Mas, enfim, se eu tenho 1.000 e ele tá mostrando no pior cenário pra 70 pessoas. Sou ruim de matemática, mas eu acho que é isso aí. Se mostrou pra 70 pessoas e 5 pessoas curtiram, uma comentou e é a minha mãe, a minha tia, sabe? Aquela pessoa muito próxima. Essa conversa não tá funcionando. Eu não tô conversando. É um relacionamento literal. Se eu tenho um relacionamento, eu tô casada com alguém e eu falando com essa pessoa e essa pessoa não tá olhando pra minha cara, ou ela tá falando, só balançando a cabeça, ela não tá nem interagindo, eu vou ter já um problema enorme nesse relacionamento. Então isso pode ser uma amizade, pode ser um casamento. A gente tem que entender que assim, não é um seguidor, não é um usuário. Então assim, a minha comunicação, ela tá dizendo alguma coisa. E se as pessoas não estão se comunicando, não é só culpa do algoritmo. Porque se 65 pessoas sequer deram like, se a maioria das pessoas, eu tô fazendo uma pergunta, elas não estão conversando, eu não tô ou sabendo chegar nas pessoas, ou entendendo como puxar aquelas conversas, ou mostrar meu valor. E isso dá trabalho muito mais do que a gente imagina mesmo. Isso é difícil pra todo mundo. Isso é um jogo que é difícil pra empresa e é difícil pro pequeno. São as regras que tem agora e do jogo, certo, sabe? E é complexo pra todo mundo. Então a gente precisa entender sobre isso, assim, sobre qualidade. E qualidade não é só, vou definir aqui 2. Tô fazendo 2 postagens por semana, tá funcionando? Eu tô conseguindo me relacionar com essa pessoa? Eu tô conseguindo ter resultado? Porque isso aí geralmente tá falando muito sobre o meu negócio, ou sobre a minha estratégia, ou sobre como eu tô indo. Pra que eu consiga, talvez eu precise mudar, eu precise ir pra uma outra plataforma que eu talvez vá fluir mais, ou talvez eu precise somar mídias ali pra eu poder potencializar aquilo ali, mas eu preciso sempre priorizar a qualidade, a quantidade, mas perceber também qual é o resultado daquilo ali. Tá? Porque se é uma conversa, eu preciso aprender a olhar o outro. Eu preciso ver como é que o outro tá se relacionando comigo. Nunca é aquilo. Não, o jogo não é mais sobre mim. Se o poder tá no outro, principalmente se eu sou um negócio e eu quero vender, o poder tá
todinho no outro. Então eu preciso olhar o outro pra eu poder entender como fazer aquilo ali ser saudável, né? Perfeito. E pra gente fechar aqui, porque a gente já falou bastante, já tem ensinamento pra caramba, eu tenho certeza que a cabeça de vocês está fervilhando igual a minha, que eu tava quase querendo pegar papel e caneta aqui pra anotar, mas eu tenho que gravar, eu faço isso depois. Curtida não paga conta? É verdade esse bilhete? É verdade. Eu já fui da época que era... ficava, pelo amor de Deus, nem olha a curtida, porque curtida não paga boleto, né? O que paga boleto é venda, então a gente fica muito preocupado com o seguidor, com a quantidade de curtida, com o algoritmo e não tá ali vendo quanto eu tô vendendo. No mês seguinte, eu consegui melhorar minhas vendas, eu consegui melhorar meus leads, né? Que é quanto eu tenho de contato direto com as pessoas. Então, eu não tô olhando pro negócio, eu olho pra curtida. Então, se eu ganho muita curtida, eu fico muito feliz. Mas as minhas vendas continuam do mesmo jeito. Então, assim, é muito... Eu era da igreja que dizia assim, olha, pelo amor de Deus, curtida não é relevante, vamos parar de olhar pra curtida, vamos olhar pros boletos, vamos olhar pra venda. Curtida, ela é importante, porque ela diz ali sobre o outro tá pelo menos curtindo. A curtida, ela te dá, sim, se você tem muita curtida, isso favorece, o algoritmo te dá maior alcance, é a métrica que faz com que ele te dê mais alcance. Mas é importante lembrar que o algoritmo funciona de diversas formas e é um conjunto de coisas. Então, não é só a curtida que importa. É se tá comentando também, é se tá salvando também, é se tá compartilhando também, é se tá mandando direct também, é se tá interagindo nos stories também. Então, se só tem curtida, não adianta, porque o algoritmo ele vai entender sobre o conjunto mesmo de todas essas interações. Então, assim, curtida é interessante, porque ele tá me dando pelo menos um mínimo ali do quanto o outro tá se relacionando. Eles estão curtindo mais do que tô comentando. Eu preciso saber olhar isso. Mas não dá pra olhar só pra curtida. Não dá pra eu ficar só feliz porque estão curtindo. Não dá pra eu ficar só querendo seguidor, sabe? Eu preciso aprender a olhar o outro. Quem é aquela pessoa? Aquela pessoa que tá curtindo. Qual é a proporção entre curtida e comentário? Aonde que eu gero comentário? Eu consigo gerar comentário? Porque se eu não tô gerando comentário, eu não tô gerando conversa. É aquele jogo lá do começo que eu falei de mídias sociais. Não tô gerando conversa, eu tô com um sério problema nessa plataforma. Independente de algoritmo ou não. Então, assim, eu preciso olhar além da curtida. Pode querer curtida, pode querer aumentar o alcance, não tem nenhum problema disso. Porém, não pode se prender só nisso em número de seguidor. Você tem que lembrar que tem pessoas do outro lado, né? E entender como tá o meu grau de relacionamento com ela. O que ela tá salvando, o que ela tá compartilhando, o que ela tá comentando, se ela não tá comentando nada, se ela não compartilha nada, se ela não tá salvando nada. Então eu preciso olhar além desses que ficam no trend, sabe? Eu preciso ir além, entender que é um negócio e principalmente é um relacionamento com uma outra pessoa. Como tá esse meu relacionamento? Porque é essa outra pessoa que compra. Então, e ali ela tá sempre comunicando como é que tá esse relacionamento. Eu preciso parar de olhar o que eu quero comunicar, o que eu acho que tem que ser, o que eu consigo fazer. A gente entra nesse espiral do eu tenho que produzir, e eu não olho o outro. Eu olho a minha curtida, o que eu tenho que fazer, todas aquelas metas, e eu não tô olhando como é que tá todo esse relacionamento com o outro. E é o olhar o outro que me traz resultado, que me traz venda, porque no fim do dia é sobre um negócio. Então a gente quer vender, porque senão a gente vai ficar pelo caminho. A não ser que a gente esteja falando de quem tá fazendo isso por hobby. A não ser que você seja herdeiro, que era a minha vontade da vida, que não foi possível. Se você for Kardashian também, tá tudo bem. Você pode, curtida, paga boleto. Exato. Assim, e se você é influenciador, também, tá? Não, só curtida não paga boleto, porque o influenciador tá sendo cada vez mais cobrado pra... Vocês tiveram conversa sobre Media Kit, então vocês vão saber que tem lá no Media Kit, você tem que mostrar a sua relevância, o quanto você influencia. Então eles não olham mais só curtida, eles vão olhar engajamento, eles vão olhar quanto tem de comentário também. As marcas, eles olham e cobram cada vez mais sobre isso. Então, até pro influenciador que curtida pagava muita coisa, seguidor pagava muita coisa, nem pra eles mais o jogo é desse. Olha só, tá vendo, gente? Não adianta, então, só curtida. Mas ainda assim, curte meus posts, tá, gente? Comenta, salva. A gente quer que faça tudo isso aí.
Vamos fazer, vamos divulgar, vamos mostrar que a gente gosta daquilo ali que a gente quer mais, pede mais. Exatamente. Nath, que aula, menina, eu tô aqui assim, eu fiquei até quieta em alguns momentos, porque eu estava me sentindo como uma aluna numa aula, e realmente adorei. Eu acho que dá pra gente falar de tanta coisa ainda, eu tava até falando com a Nath aqui, a gente fazer uma série de podcasts, assim, né, dá pra falar tanto do Google Meu Negócios, tanto dá pra falar só de Instagram, dá pra falar só de algoritmo. Exatamente. A ideia é a gente tentar trazer essas conversas de vez em quando pra gente poder trazer um pouquinho dessas informações pra mais pessoas que precisam, né? Exato. E tirar um pouco do peso também. Eu senti que ouvir você falando do quanto é importante a gente olhar pra gente também, olhar pro nosso negócio e ver o que é possível. Eu acho que tira um peso das costas também, porque a gente ouve muito, faça, você tem que fazer aquilo que a gente falou, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E ouvir você falando que depende, que não é bem assim, eu acredito, pra mim, tirou um peso nas costas, espero que pra vocês também. Então, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, pra que as pessoas entendam que, e de verdade, o que você falou é muito importante. No final das contas, a gente precisa pagar os boletos, então é sobre um negócio, né? Então, não é só a curtida, não é só o comentário, é quanto eu tô vendendo, é quanto eu tô gerando ali de renda. Enfim. Deixa eu só pontuar uma coisa, é só muito importante alinhar as expectativas. É possível viver do negócio, a gente vê, você já trouxe várias convidadas, a gente vê a Nath fazendo isso, a Nath testou, por exemplo, a Nath Petri testou vários tipos de negócios, então ela já fez curso com coisa recorrente, ela já teve lojinha vendendo produto antes, se eu não me engano, tenho quase certeza, Nath, qualquer coisa, briga comigo. Mas assim, é alguém que viveu que vive de artesanato e que testou vários modelos, e às vezes um modelo faz sentido no momento e ali muda a fase da vida, não faz mais. A gente quando a gente começa a empreender, a gente acha que a gente achou a receita e a gente vai ficar grudada com aquela receita, é só aquilo ali o resto da vida. Não é, um negócio muda, a gente muda o tempo inteiro, então a gente precisa testar várias coisas, além do negócio, né? Então a gente vai testar modelos, a gente vai testar como comunicar, a gente vai testar aonde que a gente vai falar, com quem a gente vai falar. Então é muito importante a gente alinhar expectativas, porque se eu vou testar, eu preciso de tempo. Se eu nunca nem empreendi, se é meus primeiros passos, eu quando entro na faculdade, eu não entro já esperando ganhar um salário de sênior 6 meses depois. Mas quando a gente começa a empreender, e a gente vê alguém já vendendo super, a gente acha que 6 meses depois eu me incluo, porque eu tinha certeza que como aquilo ali era o meu fluxo, eu tinha que em 6 meses, 1 ano, já tá fazendo 6 em 7. Então já tá vivendo do meu propósito. E não é assim. A gente precisa de tempo pra gente entender o que faz sentido pra gente, como colocar aquilo ali na nossa vida, pra testar. Essas mídias, elas mudam o tempo inteiro, o jogo muda o tempo inteiro. Não é pra gente brigar com isso, é pra gente aceitar. É isso, é assim que funciona. Toda época tem seus prós e contras, então a gente consegue hoje em dia chegar a muito mais pessoas com muito mais facilidade. Então tem as coisas boas, a gente precisa lembrar disso. Mas a gente precisa de tempo. E quanto menos dinheiro eu tenho pra investir, eu preciso de mais tempo. Quanto menos experiência eu tenho, eu preciso de mais tempo. É possível viver do negócio, sim. Você só precisa alinhar. Tá sendo mais fácil criar um unicórnio do que criar as expectativas que a maioria das pessoas estão criando com mídia social e do como dá pra vender no Instagram. Então, assim, é só importante alinhar as expectativas. Perfeito. Pega o unicórnio, cria o unicórnio, mas não cria essas expectativas mirabolantes. Só olha pro seu negócio, olha pra onde você tá e cria um planejamento de poder viver daquilo ali a partir de você. E só vai, que é possível, só a maioria das vezes vai ser um tempo muito maior do que a gente, quando vem empolgado, acha que vai ser. Perfeito. Então, Fê, pra fechar, eu queria falar uma frase que eu ouvi a primeira vez num curso da Rafa Capai, acho que na Espaçonave. Eu não sei o autor, então se alguém souber, a gente tá super aberto a descobrir. Mas eu acho que ela conecta muito com esse mundo do artesanato, de quem tá começando na mídia social, pra quem tá há 1, 2 anos e tá ali com super expectativas, mas que ainda não tá onde quer chegar. E a frase, ela fala assim: passarinho, quando aprende a voar, ele sabe muito mais sobre coragem do que sobre voo.
E é isso que a gente precisa lembrar quando a gente fala de negócio, quando a gente fala dos primeiros anos, porque é uma maratona e 2 anos ainda é muito pouco. É só lembrar de um processo de faculdade. Se eu tô no meu primeiro ano de faculdade, se eu tô no segundo ano de faculdade, eu não tô ainda. Não sou nem júnior ainda, eu sou estagiária, eu sou assistente. Empreendendo é exatamente a mesma coisa, só que a gente quer, às vezes a gente nem só quer, a gente precisa, né? Daquele boleto mais caro, daquela transição mais rápida, então a gente fica com uma expectativa maior. Então a gente precisa entender que nesse momento que tem um algoritmo o tempo inteiro, tem várias mídias, tem muita estratégia, tem uma pandemia no meio do caminho, tem que desenvolver um monte de habilidade que requer tempo, a gente precisa entender que é sobre coragem, é sobre a gente se colocar, é sobre a gente querer voar, né? O resto, como a gente vai fazer, por onde a gente vai fazer, a gente vai descobrir fazendo, né? Então, todo mundo é capaz de voar, mas a gente precisa só lembrar de ter coragem, de ir, de se colocar e de entender que nesse momento é isso que é o mais importante. É eu entender como eu posso ser fiel a mim, sabe? Como eu posso achar um meio do caminho que faça sentido pra mim, pro outro e pra aquela mídia. Esse é o maior desafio. Mas quando eu aprendo isso, eu consigo fluir como negócio, eu consigo fluir como produtor de conteúdo, eu consigo fluir e colocar. Só que para isso eu preciso ter coragem, eu preciso ouvir o meu coração, eu preciso entender a hora de me colocar, eu preciso respeitar se eu não consigo me mostrar, eu preciso respeitar se eu não tô naquele fluxo naquela semana. Principalmente mulheres, a gente tem ciclos, né? A gente fica naquela produtividade, eu tenho que ser produtivo todos os dias, a gente põe aquelas metas do que tudo que a gente tem que fazer, como se a gente fosse um robô, onde todos os dias a gente tem que estar bem, a gente não vai cogitar em nenhum momento um dia que a gente não esteja. E aí o dia que a gente não tá, a gente fica extremamente frustrado. Então, não vamos esquecer que é sobre a gente olhar pra gente, é sobre a gente respeitar a gente, o nosso momento, o nosso tempo, o que a gente está vivendo, porque tudo isso também influencia na gente, na nossa produtividade, mas influencia também no comportamento de consumo do outro. Não tem nenhum manual sobre pandemia para empreendedor, principalmente empreendedor criativo. Não tem manual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as expectativas e entender sobre como se colocar e lembrar que é sobre coragem. O como vai voar, qual vai ser a melhor forma, qual vai ser com voo rasante, se não vai ser, se a gente vai ficar migrando por um tempão, a gente vai descobrir fazendo. Então, que a gente não se esqueça, né, de ir com o coração e de ir com quem a gente é, de olhar pra gente, se encher, né, porque se a gente tá fazendo aquilo, é porque aquilo pra gente é importante por N motivos, então que a gente se lembre disso, se lembre de colocar o coração e ir com coragem. O resto a gente vai descobrindo no caminho. Adorei, só queria dizer isso. E as dicas da semana, Nath, como se você já não tivesse dado dicas o suficiente, vamos contar aí o que você tá assistindo, o que você tá lendo, conta pra gente. Eu vou dar a dica, que é a dica que eu sempre dou pra quem tá começando a me conhecer. Eu sou discípula da Brené Brown e pra mim é Deus no céu, Brené Brown na terra. Então, pra mim, eu acho que é sempre importante que as pessoas... Eu sei que tem o livro A Coragem da Imperfeição, que geralmente quem conhece é o livro que todo mundo já leu. Eu sei que quem não viu o do Netflix, que tem um documentário do Netflix da Brené, também pode ir lá ver. Mas pra mim, o livro dela que é obrigatório é um que muita gente não conhece, que chama A Arte da Imperfeição, que ele é o primeiro livro dela. É o segundo, na verdade, mas ele deveria vir antes, ele vem antes da Coragem de Ser Imperfeito. Ele é mais como se fosse uma conversa de amigo, mas baseado em pesquisas, então, em pesquisa social, então isso pra mim é sempre muito importante. E ali ele traz muita coisa para que, principalmente quem tá destravado, para quem tá começando, para quem tem esses medos todos, ele humaniza muita coisa, assim, eu tô sempre grudada ou dando para um cliente, então, quem nunca leu, quem é discípulo da Brené também,
pega e compra esse livro. E quem nunca leu, começa pela Arte da Imperfeição. Depois que leu esse, vai pra Coragem da Imperfeição. Depois você pode ir pro Mais Forte do Que Nunca, porque eu realmente já li todos os livros da Brené, inclusive os que não foram traduzidos. Assim, pra mim, ela é maravilhosa. É um dos melhores cursos que eu fiz na minha vida. Então, pra mim, a minha indicação é ela. Vocês podem seguir esses passinhos e assistam o TED dela, assistam o documentário no Netflix. E a ordem é essa: A Arte da Imperfeição, A Coragem de Ser Imperfeito e Mais Forte do Que Nunca. O Mais Forte do Que Nunca nessa época de pandemia também é bem legal, que ele fala muito sobre a hora que a gente cai, como é que a gente faz quando a gente vai, tenta e dá de cara no chão. E na pandemia eu sei que tem muita gente que tava ali num fluxo, de repente, bluf, mudou tudo do caminho. E quando a gente se expõe, quando a gente faz o que ama, quando a gente vai com coragem, ela fala assim, se tem uma coisa que a gente tem certeza que vai acontecer, é a gente tomar na cara, é a gente cair no chão e ficar ali em posição fetal. Então, principalmente quem tá numa fase dessas vezes um pouquinho mais difícil, vale até fazer o caminho contrário e começar com Mais Forte do Que Nunca, e pega, abraça a tia Brené e leva pra vida. Uau, nossa, eu não vou dar uma dica tão cabeça assim, não é negócio. Vou dar uma dica de algo que eu assisti. Vocês sabem, eu gosto de sangue, serial killer, essas coisas. Então, vou dar uma dica aqui. Uma série na Amazon Prime que chama Absentia. É uma série que é ação, drama, suspense, um negócio meio doido, assim. Ela tem 3 temporadas e é muito interessante que a primeira estreou em 2017, a segunda em 2019... Então teve um gap aí, e aí a terceira estreou ano passado, em 2020. E é uma série de uma investigadora do FBI, e na verdade ela sumiu por 6 anos, ela foi sequestrada, ficou 6 anos sumida, e de repente ela aparece, e aí ela vai atrás desse serial killer aí, enfim. Então tem toda essa história, a história do drama da família também, porque ela volta depois de 6 anos, ela tinha um filho, que o filho já tá 6 anos mais velho. Então é bem interessante, assim, não é a melhor série que eu vi na vida, mas eu acho que vale muito as horinhas ali gastas. Então, pra quem gosta de um drama, de um suspense, de um serial killer, de um sangue, de uma perseguição, do jeito que eu gosto, fica a dica aí, Absentia, na Amazon Prime. Nath, muito obrigada pela sua presença. Estou já esperando aqui os próximos episódios, porque fiquei curiosa com todos os outros assuntos. Deixa aí seus contatos para quem quiser entrar em contato com você, conhecer um pouco mais do seu trabalho, e muito obrigada de verdade. Bom, como eu tenho 2 negócios e essa parte de consultoria e de curso, ela é feita muito no fluxo, assim, foi um processo muito meu mesmo de devolver, de entregar. Então, ele foi um processo que foi construindo muito natural. E eu realmente pratico o que eu prego, então eu olho o negócio e faço as estratégias de negócio antes das mídias sociais. Vocês podem me seguir no Instagram, @natdias, Nath com th.insta, então natdias.insta. Vocês vão viver muito mais dica nos stories do que no feed, porque a tia, infelizmente, só tem 24 horas por dia. Então eu tenho uma lista de conteúdo pra dar, mas eu não tenho tempo ainda pra dar. Eu tenho um monte de formas de entregar. De vez em quando eu abro as mentorias em grupo. O meu principal objetivo realmente é sempre ter preços acessíveis, é sempre conseguir acessibilizar, inclusive, as consultorias. Então, quando dá, eu abro a agenda. Mas como eu tenho uma startup em paralelo, às vezes fica muito difícil ser a Mulher Maravilha e conseguir fazer as postagens do jeito que eu quero e todo esse processo. Então, pode seguir, porque eu sempre atualizo nos stories, eu faço o plantão do algoritmo, então ele muda toda semana, é uma forma de eu conseguir explicar o que tá acontecendo no Instagram, se é bom, se é ruim. Eu tô sempre fazendo 10 milhões de cursos, então eu sempre trago ali alguns insights pelos stories. E em algum momento aí ao longo do ano vai ter a Identidade Visual 9 conteúdo no feed, mas sempre eu aviso coisas ou libero alguma aula, alguma coisa pelos stories. É só ficar de olho ali, que é a forma que eu tenho pelo menos de
de conseguir entregar e avisar quando abre consultoria, quando abre curso. Mas fiquem à vontade se tiver qualquer dúvida, alguma coisa, de mandar direct, de perguntar, que eu às vezes demoro, que nem a Fernanda avisou no começo. Às vezes não tem horas disponíveis na semana, no mês, mas eu sempre respondo e tento ajudar todo mundo o máximo possível. Perfeito. E já estamos marcando aqui mais um episódio. Já vou marcar na agenda aqui, já tá tudo certo pra gente fazer outros episódios. Muito obrigada mesmo e até a próxima, Nath. Tchau, até a próxima. Os recados da semana! Nós estamos aqui de novo na sexta, coisa boa. Gente, eu tô achando maravilhoso que a gente tá conseguindo antecipar essas gravações. Daqui a pouco a gente grava numa quinta, hein? Quero só ver. Pode ser. Quem eu poderia sabe? ter gravado na quinta. Olha só, a gente pode começar a antecipar isso aí. Só que pra isso, vocês precisam comentar, mandar e-mail. Senão não tem o que ler, né? Tem que ficar esperando até ter quantidade pra ler. Exatamente, precisa mandar aí. Manda logo, assim que ouve o episódio, já. Preferencialmente ouça no dia, né? Que sai. Exatamente. Que é Aliás, eu acho que a única coisa que não dá pra antecipar muito é a nossa leitura de recados, porque os episódios, às vezes, eu vou dizer às vezes eu consigo, não é sempre, mas às vezes eu consigo antecipar e gravar alguns 2, 3, Sim. aí ficam guardadinhos. Aliás, essa semana eu já tenho 2 guardados gravados, olha que orgulho. Tá vendo? Aí eu vi vantagem, Mas com o Átila não dá pra antecipar. Tem que ser na semana mesmo, senão... Isso, né? A leitura tem que ser algo do momento. Ou a gente pode inventar também os comentários. Pode ser, ler comentário aleatório, assim. Pega de outro vídeo de outra pessoa, assim, e vai lendo. Gostei o vídeo aí, você trocando a bateria do carro aí, obrigado. Isso, exatamente. Acho que vai dar certo, gente. Vou fazer isso agora. Eu acho justo. Não precisa se prender com o pessoal que tá comentando só no seu. Vai vendo aí. Exato. Comentário tem um monte aí no YouTube. Olha só, gente, viu? Então faz favor de comentar, por favor, pra gente ter o que ler, fazer alguma coisa relevante aqui, senão a Átila não vai ter trabalho mais. Olha aí, tem que ter. Eu vou começar a ler comentário de outro vídeo, eu tô falando. Tá certo. Deixa eu falar, episódio da semana passada sobre ilustração. Fez bastante sucesso, foi muito engraçado que muita gente falou que não conhece muito de ilustração, que não sabe muito e tudo mais, mas que trouxe muitos ensinamentos o episódio, né? Porque a Camila falou de coisas assim que serve pra todo mundo. Então, se você não ouviu, vai lá e ouve, porque não é só pra quem é ilustrador ou pra quem manja de ilustração, certo? Conceitos de ilustração dá pra você aplicar em várias coisas, né? A gente falou bastante sobre produto também, sabe? E fazer produto com as ilustrações que ela faz e produtos, assim. Então a gente acabou falando e muito sobre processo criativo, enfim. Muita coisa interessante. Sim. Inclusive, foi aí que eu separei o primeiro comentário da Bebel. Beijo, Bebel. Bebel é pé de mesa, tá lá no nosso grupo do Telegram. Coisa boa. Na verdade, ela comentou lá no grupo, no dia que saiu o episódio, né, que ela ouviu. E eu achei tão interessante que eu resolvi salvar e falar aqui pra vocês. Ela falou o seguinte. Muito bem. Não entendo nada de ilustração. Não sei nem o que é um pin que a moça tá falando aqui. A gente falou... Agora eu vou fazer um parênteses aqui. Pin é aquele broche, sabe? Você sabe o que é um pin, É isso. Sim, sei o que é um pin, sim. Tem o pin number também, que é uma senha. Olha, também. Pode ser isso. Mas não era isso que a gente tava falando. Não era isso que a gente tava falando. Imaginei que não entraria nesse contexto. Não, a gente tava falando do pin, que é o broche, né? Que ela tem algumas ilustrações que ela transformou naquele brochezinho que chama pin. Nem sei como é que chama em português, né? Porque pin, na verdade, acho que é em inglês. Acho que é broche. Então, eu não sei como é que chama em português, eu acho que chama broche, mas a gente acaba chamando de pin também. Enfim, continuando aqui. Mas ela disse uma coisa que cabe pra todo mundo. Se você faz alguma coisa e quer vender, faz e mostra pro mundo. Ninguém vai vir até você pra perguntar se você faz. Amei essa dica, achei valiosíssima. Total, realmente, esse é o caminho. Aliás, isso acontece bastante em pintura de miniatura, na galera que é daquelas antigas que pintava veículo militar, que tinha uma época que tinha aqui no Brasil, né? Sim. A Revel, que fazia os kits, trazia. E essa galera é meio
a versão a Instagram, essa galera mais velha. E aí, esses aí ninguém sabe porque eles existem, né? Tipo... Pois é, né? No final das contas, é como se eles não existissem, porque ninguém, só é uma galerinha deles ali vai saber e dali não sai, né? Exatamente. Aliás, aproveita que o episódio de hoje sobre mídias sociais, falamos muito sobre isso. Mas... Muito bom, Átila, ouça depois, porque, né, você não ouviu Vou ainda, ouvir. não tem como ouvir. Não tem nem como, né? Não tem nem como, porque ainda nem saiu o episódio, eu acabei de editar neste momento, inclusive. Mas a Camila falou uma coisa que eu achei interessante, que ela falou isso, né? Ela falou, ninguém vai vir te cutucar e perguntar, ei, o que você tá fazendo, né? Sim, exatamente. Se você não mostrar, ninguém vai vir, tipo, deixa eu ver aí o que você tá vendendo, o que você tá fazendo da vida, ninguém vai vir te cutucar, Quero né? comprar um negócio aí, me mostra aí o que você tem, vamos ver. Exato, exatamente. Então, se você não botar no mundo, não vai dar certo, né? Enfim. Continuando então com o comentário da Monique Coimbra, a Pato Quack Store. Boa. Ela começa aqui dizendo: olá, meninas e Átila. Olá. Desse podcast maravilhoso. Olá. Uma delícia de conversa, um monte de informações e lições importantes. Mas acho que a mais tocante delas é bota no mundo e lida com isso. Olha só. Exato. No fim das contas, a gente não sabe avaliar a própria produção. A gente compara, exige demais, dá mais espaço do que deveria para a impostora que está sempre de plantão. A gente espera a falha, mas não se prepara pro sucesso, olha aí. Pois é. A gente precisa lidar melhor com as nossas expectativas, não é? Sim, é. É isso, o recado que fica pra mim é: se cobra menos e curte mais. Um beijão e até mais! Monique terminou o comentário do jeito certo. Ela terminou. Exatamente, terminou no estilo. Eu acho que o que mais ficou nesse episódio aí mesmo de ilustração foi isso que a Camila falou, essa coisa do botar pro mundo, dessa coisa da impostora, como a gente espera sempre o fracasso, né? Impressionante como a gente... Não sei por que isso acontece, mas a gente sempre lembra mais do que deu errado do que deu certo, né? Não sei nem se eu lembro de alguma coisa que deu certo. Aliás, eu preciso dizer aqui uma coisa. Diga. Semana passada, o Fagner Lima, marido da Fernanda Frias, essa que vos fala, me mandou um café da manhã errado que eu adorei. Muito obrigado, tava bom demais. Pra vocês terem uma ideia, eles e outros amigos nossos costumavam vir bastante aqui em casa. Sim. A gente costumava pedir comida aqui. Exato. E o endereço tava da minha casa. Ele comprou um negócio e não viu, veio pra mim. Puta, foi bom demais esse. Gente, domingo passado, a gente resolveu pedir um café da manhã numa padaria. Falou, vamos pedir um café da manhã, não estamos com vontade de fazer nada. Fagner peça, beleza. Fagner pediu. E aí, de repente, chegou e não tocou o interfone. Eu falei, ué, mas como assim? Liga lá embaixo, deve ter acontecido alguma coisa, Fagner. Daqui a pouco vem seu Átila agradecendo pelo café da manhã. Nossa, tava bom demais. Cara, eu não acredito. Quando eu recebi, eu falei, não é possível, cara. Que é isso? Aí quando né? ele falou, é o Fagner, eu falei, Fagner, beleza. Será que eu falei, ele me mandou assim? Será por quê? Assim, não tem nada, não é meu aniversário hoje, não é nada. Puta, gente, coisa boa. Melhor demais. Parênteses, acontece muito, né? Ai, nunca. Olha. Nossa, bom demais, bom demais. E aí, Átila se empanturrou com o nosso café da manhã. Fim da história. Nossa, eu comi o café da manhã dos dois, né? Do Fagner e da Fê. E o meu, que já tava pronto, que eu tinha acabado de pedir também, meu Deus. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Enfim, foi bom demais esse dia. Vamos lá para mais um comentário. Depois dessa tristeza que eu tinha até esquecido que tinha acontecido pra comigo. Mim foi alegria. A tristeza é um ponto de vista. Verdade. Eu ganhei um café. A Estúdio Carol Vasconcelos compartilhou aqui o nosso episódio lá no Stories do Instagram e ela falou o seguinte: este último episódio do podcast Entrelaçadas foi tão gostoso de ouvir que parece que durou só 15 minutos. Uou. Já conheci o trabalho da Camila e como adoro ouvir sobre processo criativo e achar o estilo próprio, indico muito. Ela cita coisas que já repeti aqui 10 vezes e vou sempre repetir. Tudo bem. Muito bom, Carol. Episódio muito gostoso mesmo. Então, se você pulou porque acha que não tem nada a ver a ilustração com o seu trabalho, volta lá e ouve, que eu tenho certeza que você vai tirar muita coisa bacana.
muito ensinamento bom, Sim. certo? E não esqueçam, então, de mandar e-mail pra onde, Átila? Podcastentrelaçadas@gmail.com. Exatamente. Ou pode comentar também no YouTube e mandar um direct, também a gente aceita. Exatamente. Ou também um comentário no post também. Tá vendo? Tem tanta opção que você pode fazer todas elas ou uma delas só, que a gente tá aceitando qualquer uma. Todas elas. Melhor todas, melhor todas. Melhor todas, exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigada aí por vocês ficarem com a gente até agora e ouvir essa história triste do café da manhã aqui. Fui feliz, uma história alegre, na verdade, uma boa história pra se contar. Aquele dia que chegou um café grátis na minha casa. Pois é, pois é. Enfim, com isso eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Obrigada, gente. Beijo, até segunda. Era pra eu ter agradecido, mas eu agradeci no meu coração, viu? Ah, imagina! Foi 1, 2, 3 gravando meio mais desincronizado que a gente já fez na vida. É aquele bem. meu chefe tá falando que vai sair. Fica aí trabalhando que eu vou sair. Se qualquer coisa você me avisa. Tá bom. Pode deixar. Você Exatamente, eu responde. tô também. Ok, Tá claro. bom, então. Eu não sei também. Eu acho que sabe porque eu acho que a gente tá com delay? Eu acho que eu tô com delay, eu tô sentindo. Eu acho que o Fagner tá em reunião e aí tá dando uma Ah, tá. uma Tudo bem. zoadinha, Não, tá bom. mas aí- Eu também tô fazendo um upload, mas vai acabar em 4 minutos. Mas tudo bem. Ah, entendi. Vamos continuar, então. Entendi. Você vai, enquanto a gente tá gravando, Tá. você resolve fazer um upload, ok. Mas enfim. É que Não eu sei fiz como- antes, eu chamei primeiro, falei, Tá. não ouvi a resposta, falei, vou subir o arquivo então. Aí Sei. depois mandou, eu já tava no meio, eu falei, bom, Tá, não vou vou subir fingir de novo, né? Vou fingir que é ok. A gente espera a fala, mas não se prepara pro Não, sucesso. agora você falou a fala. Volta. Você Sim. falou, a gente espera a fala. Ah, é verdade. É desculpa, falha. É verdade, é falha, né?